Tudo bem, pessoal? Então, a gente tinha feito um vídeo anterior, né? Essa é a segunda parte, sobre as razões trigonométricas dos triângulos retângulos, né? Então, naquele vídeo, a gente concluiu qual era a razão que determinava o seno, a razão do cosseno e a razão da tangente. Concluímos outras coisas e falamos dos ângulos notáveis, os ângulos de 30, 45, 60, e fizemos um exemplo bem simples de aplicação, tá? Esse exemplo aqui agora, ele vai trabalhar apenas com os ângulos notáveis, 30, 45, 60 graus, tá? Só que ele vai requerer um pouco mais de você, tá certo? Então vamos lá. Eu vou ler o problema aqui com vocês e depois vou associar ao que está escrito a figura que a gente criou. Sempre lembrando que todos os problemas que envolvam trigonometria ou geometria, sempre que a figura ela não é apresentada, o problema se torna um pouco mais complicado, porque você tem que ler com muito cuidado para não trocar ninguém de lugar, nenhum ângulo de lugar, nenhum vértice, nenhum ponto de lugar. Então diz assim: um navio vai do ponto A ao ponto B, percorrendo uma distância de 20 km. O navio sai do ponto A, vai até o ponto B, percorrendo uma distância de 20 km. Quando em A, ele avista um farol em F sob um ângulo de 30 graus com a horizontal. Está aqui. Legal? Em B, esse navio vê o farol sob um ângulo de 60 graus. Está aqui. Navegando mais alguns quilômetros, chega no ponto C, onde o navio está alinhado perpendicularmente com o farol. Perpendicularmente, 90 graus. Perpendicular. Então ele sai de B, anda mais alguns quilômetros, navega mais alguns quilômetros e está alinhado quando ele chega em C com o farol, e esse alinhamento é perpendicular. Qual a distância do navio quando em A até o farol F? Então eu quero esse segmento aqui, tá? Para facilitar a nossa vida, eu vou dizer que essa distância é D. Bom, vamos lá. Eu tenho dois triângulos retângulos aqui. O triângulo ACF e o triângulo BCF. Do triângulo BCF, eu apenas conheço os ângulos. Não conheço nenhum lado, então aquele triângulo ali, naquele momento, ele para mim não é muito útil. Do triângulo ACF, eu conheço os ângulos também. Quero a medida AF, que no triângulo ACF é a hipotenusa do triângulo, que está oposto ao ângulo de 90 graus. E conheço parte de um cateto. Também não me ajuda muito. Então vamos olhar para os ângulos e ver o que a gente tem. Olha só. Se esse ângulo aqui mede 60 graus, o ângulo externo a ele mede 120. Certo? Né? Que a soma do interno mais o externo é 180 graus, a gente tem meia volta aqui, você já está craque nisso. Tá bom. Agora olha para o triângulo ABF, que não é retângulo, mas ele é fundamental para a gente resolver isso daqui de uma maneira um pouco mais rápida. Esse ângulo aqui vale 120. Esse ângulo aqui vale 30. 120 mais 30, 150. Para fechar os 180 graus, que representa a soma dos ângulos internos de um triângulo, esse ângulo aqui de cima, AFB, mede 30 graus. 30 mais 30 mais 120, 180. Opa! Se esse triângulo ABF ele tem dois ângulos iguais, ele é isósceles. Então, o lado AB é igual ao lado BF. Dessa forma, BF vale 20. Não vou colocar unidade de medida para não poluir muito o desenho. Então, cara, olha o que você acabou de descobrir.
Você acabou de descobrir a hipotenusa do triângulo BCF. E o triângulo BCF tem em comum com o triângulo ACF o cateto CF. Se eu descubro o cateto CF, o problema está resolvido. Eu volto a... Ih, rapaz, apaguei aqui, deu um esbarrão aqui no problema. Acho que o navio balançou e eu mareei. Pronto, ponto C. Então vamos lá, olha só. Vou puxar aqui uma setinha. Vamos para esse triângulo. Tá? Eu quero descobrir CF, que eu vou chamar de X. Tá legal? Então, em relação ao ângulo de 60 graus, CF é cateto oposto e BF é hipotenusa. Cateto oposto com hipotenusa, seno. Então, seno de 60 graus é igual X sobre 20. Seno de 60, na tabela trigonométrica, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, x sobre 20. Vou simplificar aqui, ó, o 20 com o 2, aqui vai dar 1, aqui vai dar 10, tá? E aí x, então, vai ser igual a 10 raiz de 3 quilômetros. Tá legal? Maravilha. Então, você já sabe que x é igual a 10 raiz de 3 quilômetros. Agora, eu vou trabalhar com o triângulo ACF. No triângulo ACF, que é retângulo também, eu já conheço essa medida, ó, 10 raiz de 3. E quero essa daqui, que é a hipotenusa. Em relação ao ângulo de 30 graus, CF, que é x, que é 10 raiz de 3, é cateto oposto. E D é a hipotenusa. De novo, seno. Tá? Então, seno, só que agora do ângulo de 30 graus, não mais o de 60, é igual a 10 raiz de 3, que é o cateto oposto, sobre D, que é a hipotenusa, que é quem a gente está buscando. Seno de 30, 1 meio. 10 raiz de 3 sobre D. Multiplico isso aqui em cruz, né? Multiplica cruzado. D vezes 1 é D. 2 vezes 10 raiz de 3. 20 raiz de 3 quilômetros. Está aí o que você estava buscando, que é a distância do navio no ponto A até o farol ponto F. Tá bom? Esse é um problema um pouquinho melhor, né? As informações, caiu aqui, peraí, sumi e apareceu de novo. Essas informações, elas não são tão diretas, você precisa ter um pouco mais de observação, tá legal? Se gostou, dá um like, compartilha, se inscreve no canal, qualquer dúvida, deixa escrito que a gente tenta responder, tá legal? Um abraço, até mais.